Eis-nos de volta para mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom estarmos consigo diariamente. Acreditamos que você, desse lado, tem todo o interesse em descobrir mais as coisas belas que a Bíblia nos apresenta e que Deus nos ofereceu por meio de todos aqueles que escreveram a Bíblia. Neste tempo em que nós temos feito a Escola Bíblica, temos dado atenção à Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, e vamos continuar esta conversa porque os capítulos ainda não terminaram, significa que ainda temos algumas coisas mais para aprofundar e para descobrir nesta mesma epístola. Comigo tenho o pastor Pedro Esteves. Olá Pedro, obrigado por estares connosco mais uma vez aqui na Escola Bíblica. Começamos sempre pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos analisar um tema muito importante no contexto da Carta aos Romanos, porque vamos tentar entender o que é que significa e o que é que não significa, que às vezes é tão importante, o que é estar debaixo da lei e debaixo da graça, que são dois conceitos-chave. Parece-me bastante importante, mas antes proponho-lhe a leitura de Romanos capítulo 6, versículo 14. Siga a leitura através do nosso quadro que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pedro, como é que nós devemos entender este texto? Afinal de contas, parece-me a mim que estamos a falar aqui de algo que aponta para os 10 mandamentos. Será que estes 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo já não estão em vigor para nós? Ou não estamos a falar propriamente da lei de Deus? É verdade que usar a lei de Deus, os 10 mandamentos, no fundo aqui será quase a título de exemplo, não é? Porque a expressão lei é com certeza mais abrangente. Mas a verdade é que a tua pergunta implica uma verdade mais ou menos óbvia, em termos de análise, de que este texto de Romanos 6,14 é uma das afirmações mais relevantes e mais estudadas e comentadas neste livro, nesta carta aos Romanos. E se quisermos ser até muito específicos, com alguma frequência este texto é citado quando alguém tenta afirmar, especialmente em relação à doutrina, à mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu dizia então que este texto muitas vezes é usado como um exemplo de uma prova, vamos dizer assim, no Novo Testamento, de que o sábado está anulado. Porquê? Precisamente porque a ideia de que já não estamos debaixo da lei, portanto já não estamos debaixo dessas antigas regras, por assim dizer. Então, como estamos debaixo da graça, esse conceito é muitas vezes aplicado à questão do sábado, que, como sabemos, caracteriza em particular no mundo cristão a prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, portanto, é importante olharmos para este texto e tentarmos perceber se, de alguma forma, o que o apóstolo Paulo está a tentar dizer pode ter essa leitura. Portanto, em primeiro lugar, dizer o seguinte: nós já aqui dissemos várias vezes, eu vou voltar a repetir esta ideia. Como é que poderia ser possível o apóstolo Paulo estar a dizer, em qualquer uma das suas cartas, que a lei moral, porque nós não podemos falar, aqui estamos a falar do sábado a título de exemplo, o texto nem sequer fala do sábado, não é? Mas para darmos um exemplo mais concreto, que isso às vezes ajuda a tornar a discussão mais perceptível, como é que a lei moral poderia ter sido eliminada e o pecado continuar a ser uma verdade, de tal maneira que nós estamos a ler versículos atrás de versículos, e vamos continuar a fazê-lo, em que o apóstolo Paulo explora a ideia de sermos escravos do pecado reinar, de termos que nos afastar do pecado. Como é que poderia ser possível uma lei moral que define os padrões do que é a vontade de Deus ter sido supostamente anulada ou abrogada, se é a própria lei moral que define o que é pecado? Claro. Portanto, nós temos que entender isto. Sempre que a Bíblia, profetas, apóstolos ou o próprio Jesus Cristo se referem ao conceito de pecado, implica que há uma referência. Por isso é que a própria Bíblia afirma que o pecado é a transgressão da lei. Isto é afirmado taxativamente na Bíblia. Porquê? Porque a lei serve como uma referência e o afastamento dessa referência torna-se, obviamente, como um comportamento que está contrário à vontade de Deus. Claro. Por isso, o apóstolo Paulo, que tanto afirma que existe pecado, que o pecado é terrível, nunca poderia, ao mesmo tempo, a não ser que ele redefinisse completamente o que é pecado, afastar do cenário o meio através do qual Deus definiu o pecado. Seria como dizer que o padrão pelo qual Deus estabeleceu a conduta para os homens, agora seria substituído por outro padrão.
Então, qual seria esse padrão? Porque se nós olharmos para o que Jesus Cristo fez em termos da sua vida e até para o que ensinou, nós vemos que o que Jesus fez aos padrões, a começar pela lei moral, foi elevá-los. Claro. Portanto, Jesus elevou todos os padrões. O que quer dizer que nós não temos nenhuma base bíblica que nos permita afirmar que o padrão estabelecido por Deus foi ou anulado ou substituído. Porque se foi substituído, então a afirmação tem que ser: foi substituído por padrões mais elevados. Claro. Uma vez que foi isso que Jesus veio fazer. Agora, nós não lemos E aqui... os padrões mais elevados não significa que anulam os outros. Apenas sustentam os outros. Exatamente. Já existiam, quer dizer, não é? o dizer que são mais elevados significa que tornam ainda... Aprimoram mais ainda, mais não é? aprimorado, mais fino a ideia de que se, vamos dar um exemplo concreto, se o padrão que Deus estabeleceu para o povo foi não adulterarás, Claro. e este é um padrão moral pelo qual quase todas as sociedades se regem, Claro. independentemente se creem ou não na Bíblia, na revelação dos 10 mandamentos, ou seja, o adultério, para quem assumiu um compromisso numa relação entre um homem e uma mulher, o adultério é uma conduta condenável, independentemente se ela é civilmente condenável, ou seja, em termos morais, é isso que estamos a fazer, é um padrão errado. Jesus veio dizer, está escrito, e o padrão é não adulterarás. Mas eu te digo que se no teu pensamento atentares para uma mulher que não a tua, já estás a cometer adultério. Quando, claro, o padrão seria adulterar, é estar numa relação física com outra mulher. Portanto, Jesus eleva esse padrão, é isso que significa, aqui está um exemplo concreto, de que Jesus Cristo não veio substituir o padrão da lei, veio, aliás, torná-lo mais exigente, se é que podemos mesmo dizer assim, mais exigente. Ou seja, mostrando que nós hoje temos talvez uma compreensão da verdade do que é o relacionamento com Deus muito mais profunda, pelo menos temos essa possibilidade até por estarmos em Jesus Cristo. Mas importa ainda aqui, voltando a Paulo, e o que pode significar a ideia de estar debaixo da lei e debaixo da graça, como se fossem etapas, por assim dizer. Então, vamos ver o que ele diz no versículo 15, que nós não lemos aqui na introdução, mas que agora podemos ler, onde o apóstolo afirma o seguinte. Qual é a conclusão disto? Pois que, lá está, como muitas vezes o apóstolo Paulo faz estas interjeições, precisamente para salvaguardar o que é que ele quer dizer e o que não quer dizer. E ele diz, pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei. Ora, é como se o apóstolo Paulo já estivesse a adivinhar que alguém lendo a expressão não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, pudesse eventualmente afirmar que então estamos livres. Claro. Já não há uma conduta moral. Então ele diz, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que é que isto quer dizer? Que estar debaixo da graça não significa que o crente deixa de ter como objetivo conformar a sua vida com os padrões de Deus. Ao contrário disso, estar debaixo da graça quer dizer que eu quero conformar a minha vida aos padrões de Deus, mas a minha motivação é diferente. Ou seja, deve ainda aprimorar mais os nossos conceitos. Exatamente. Não é? Eu faço com base na certeza de que eu quero caminhar com Cristo e de acordo com os seus Estar padrões. debaixo da graça ainda nos eleva mais à responsabilidade. Há uma responsabilidade muito maior. Temos que ficar por aqui, porque o nosso tempo esgotou-se, mas ficam aqui estas ideias que eu acredito claramente que podem ser colocadas em prática no nosso dia-a-dia e, quando colocadas em prática, elas dão-nos muitas bênçãos da parte de Deus. Fica a promessa que voltaremos já no nosso próximo episódio. Até lá, que Deus possa ficar consigo.